dar? Você está disposta a me dar? Será que o Senhor é tudo mesmo? Ou será que a gente só canta que o Senhor pode ser tudo na nossa vida e chega na hora que Ele pede algo para nós a gente não quer entregar? Olá, seja muito bem-vinda ao Na Mesa com Kezinha, e no episódio de hoje eu quero compartilhar com você algo que tem queimado no meu coração, o tempo do outono, né? Porque eu escrevi o livro É Tempo de Florescer, e enquanto eu escrevia eu comecei a discernir que cada estação ela tem uma beleza, cada estação ela tem um processo do Senhor e que revela algo para nós, né? Então eu não sei hoje qual estação você está vivendo, mas se é o tempo de outono, senta, coloca um chazinho para fazer, uma água ou café e vamos conversar sobre isso. O tempo de outono, ele é um tempo de entrega, né? Ele é um tempo de invisibilidade. Ele é um tempo onde você vê as folhas das árvores caindo, onde você vê que a estação está mudando, né? Eu costumo dizer que o outono é um tempo de transição, né? E se você hoje está sendo convidada por Deus a transicionar, a entregar algo que Ele te deu, você está vivendo essa estação exatamente agora. Eu não sei você, mas eu tenho vivido o tempo de entrega, eu tenho vivido mais uma vez o tempo de outono de Deus na minha vida. E o tempo de outono, ele é um tempo onde você vê nas suas raízes profundas aquilo que te sustenta, né? Porque cada estação tem uma beleza, mas o tempo de outono ele revela que se você tem raízes profundas para permanecer ou não, né? Eu olho para a vida de Abraão, por exemplo, e eu vejo, né, ele foi um pai na fé, mas ele também passou pelo teste de entregar algo ao Senhor, né? Ele tinha ali o seu filho, que era o filho da promessa. Isaac era o filho da promessa, era o filho amado, desejado que o Senhor tinha prometido a Abraão. Mas chegou um momento que Deus colocou à prova o coração de Abraão. Aonde estava o coração dele, né? Deus não queria ali Isaac, ele queria ver aonde estava o coração de Abraão. E eu creio que no outono se revela, o nosso coração ele se revela para Deus. A nossa expectativa, a nossa motivação, ela é revelada diante de nós e diante de Deus. Porque no outono, se você, tudo aquilo que você tinha aparente, ele fica para trás. E realmente se revela a sua essência, né? E aonde a gente tem a oportunidade de revelar para o Senhor onde está o nosso coração e de também avaliar aquilo que a gente tem vivido, né? Aquilo que a gente tem feito para o Senhor, aquilo que a gente tem entregue para o Senhor e aquilo que a gente realmente deseja nele, né? Porque você pode ter tudo aquilo que não te tem. Eu creio muito que você pode ter tudo aquilo que não tem o seu coração, né? Que o seu coração não tem em primeiro lugar, é aquilo que você pode ter, o Senhor pode te entregar. E na vida de Abraão foi assim. Foi o maior exemplo para mim de fé e de liberalidade, de falar, tá bom, Senhor, essa era uma promessa sua, mas se o Senhor quer meu filho, eu te dou. E você que é mãe, você vai entender o que é, né, entregar um filho. Será que se hoje me pedisse a Cecília, o Benício e a Chloe, eu estaria disposta a entregar? Porque o coração de um pai, o coração de uma mãe, né, é um coração que deu ali a vida, né, para que aquela criança nascesse. A mãe dá a vida para aquela criança também trazer a ela a luz, né? Tem todo o tempo do parto, o tempo da espera. Então isso é gerado. E quantas vezes as promessas de Deus, elas são assim na sua vida também. Elas são geradas, elas passam pelo teste do tempo, né? Mas chega um momento onde o Senhor fala, agora me dá, filho. Me dá, você está disposta a me dar? Será que o Senhor é tudo mesmo? Ou será que a gente só canta que o Senhor pode ser tudo na nossa vida e chega na hora que Ele pede algo para nós a gente não quer entregar? Né? No tempo de outono é o tempo de intimidade. É o tempo que a gente pode viver pela fé, não pelo que a gente vê apenas, mas por aquilo que nós cremos. E isso é colocado à prova no tempo de outono. Então, se você está vivendo essa estação de entrega agora, eu quero te encorajar, né? É melhor você obedecer a Deus, é melhor você entregar aquilo que Ele te pediu, né? Do que viver longe da vontade de Deus, né? É melhor você viver cercada da presença de Deus do que você ter todas as outras coisas e não ter a presença dele, porque ele é o primeiro, ele tem o primeiro lugar na sua vida, né? Então esteja assim, disponível para o Senhor.
a entregar tudo aquilo que Ele te pedir. Porque ninguém pode tomar no nosso coração, o lugar de Deus. Ninguém pode estar em primeiro lugar a não ser Ele, né? Então, todas as outras coisas podem ser acrescentadas quando a gente coloca Deus em primeiro lugar. E o que eu acho tão interessante no tempo de outono, que é uma estação também da poda do Senhor, né? Aqui em João 15, no versículo 2, diz assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Essa é uma poda do Senhor na sua vida e na minha vida, né? Existe sim o tempo de sermos podadas pelo Senhor, para que venhamos crescer mais, para que os excessos venham sair, né? Para que às vezes a multidão venha sair e você venha ficar cercada com os íntimos. Talvez até a sua mesa vai diminuir nessa estação, porque é uma estação de você olhar para dentro de você. É uma estação de não mais de aparências, mas de essência. É uma estação de você revelar aquilo que está dentro de você, aquilo que o Senhor já depositou dentro de você. E você permanecer em fé, e você permanecer com a sua convicção de que o Senhor está te transicionando, de que o Senhor está limpando as suas mesas, limpando as suas folhas, limpando o seu coração, para que venha a nova estação, né? Porque um novo florescer vai chegar. Mas para que isso aconteça, você precisa passar pelo tempo da poda. Eu e você precisamos passar por essa limpeza do Senhor, né? Então, como a gente gosta de limpar a casa, de organizar a casa, e eu vejo que quantas vezes eu chego ali, onde eu gosto muito de escrever, né? Eu tenho a minha escrivania ali, e quantas vezes eu tenho que ir lá e tirar as coisas antigas e jogar fora, né? E limpar aquilo, para que quando eu recebo um presente, para que quando eu compro uma Bíblia nova para mim, eu possa ter espaço para colocar. E como o Senhor, Ele nos ensina, né, no nosso dia a dia, a também desapegar. Desapegue das coisas que não faz mais sentido para você nessa estação. Desapegue daquelas pessoas que não faz mais sentido estar do seu lado nessa estação. Porque o tempo de outono, ele revela isso também. Ele revela a verdadeira motivação, não só do seu coração, mas de quem está ao seu redor. Né? Se as pessoas são pessoas profundas, com raízes profundas, ou se são pessoas que o vento passa e leva, como as folhas do outono. Então eu quero te fazer hoje essa reflexão, eu quero que você comece a pensar agora quais são as coisas que precisam sair da sua vida nessa estação de outono. Quais são as pessoas que precisam sair da sua vida nessa estação de outono e o que o Senhor quer limpar dentro do seu coração nessa estação de outono. Porque eu te garanto que um novo tempo vai chegar e o Senhor vai trazer novas folhas, o Senhor vai trazer uma nova alegria e o Senhor vai trazer uma nova temporada sobre a sua vida. Mas não passe por essa temporada sem aprender o que Deus quer te revelar nessa temporada. Porque quando a gente sai de uma estação sem aprender o que a gente precisava aprender, a gente vai voltar para ela de novo, né? E mesmo que a vida seja feita de ciclos, de temporadas, de estações, né? Mas quem discerne estações evita frustrações. Então não é que você não vai ter mais outro outono na sua vida, mas é como você vai se portar quando essa nova estação de Deus chegar sobre a sua vida. Né? Que a gente possa ser aprovado pelo Senhor, que o nosso coração possa se encontrar realmente rendido ao Senhor, derramado aos pés dele, para ser moldado, né? Para ser purificado, para ser limpo, para ser renovado pelo Senhor e para ser também um instrumento de cura para as outras pessoas, porque eu tenho vivido essa estação de entrega do Senhor, né? Entregamos recentemente uma igreja, um espaço físico e pessoas que fizeram parte junto com a gente dessa história, né? E isso não é fácil, mas se for necessário, né? Se foi um pedido, se foi um lugar onde a gente está totalmente rendido ao Senhor, esse é o lugar da obediência. Então, o melhor lugar que você pode estar é no lugar de obediência ao Senhor. É no lugar de mesmo não entendendo, Senhor, não entendo porque isso está acontecendo agora na minha vida, mas eu creio
que o Senhor tem o controle da minha vida. Então, o outono é um tempo que a gente perde o controle, né? Onde a gente não tem controle sobre aquele vento que vem e que leva as folhas, mas a gente tem a certeza que se temos raízes profundas e que se o Senhor está fazendo a poda, Ele mesmo vai dar o crescimento, Ele mesmo vai trazer novos frutos, Ele mesmo vai gerar uma nova beleza sobre essa árvore e vai fazer dar mais frutos ainda para a glória dele. Porque tem um propósito nesse outono da sua vida, tem um propósito nesse lugar de perseverança na sua vida, porque Deus não quer que você viva de forma superficial, né? Eu costumo dizer que o outono é uma estação onde você não vê a beleza exterior, né? Mas você consegue ver a resistência e a beleza de dentro de cada um de nós. Então, dentro de você, quando chegar o outono e as folhas caírem, né, o que vai sobrar de você? Você vai estar pronta para o trabalhar de Deus nessa estação? Ou você vai ficar murmurando, 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 até que as coisas não saiam do lugar? Né? O outono é a estação de Deus para você e para mim, para que a gente venha olhar para dentro de nós e pedir ao Senhor, assim como o salmista pedia: cria em mim, Senhor, um coração puro. Revela, Senhor, o que existe dentro de mim, porque as estações do Senhor na sua vida não são para te matar, mas são para te forjar, são para te fortalecer, são para extrair o melhor de dentro de você, né? E eu quero que você compartilhe comigo se você tem vivido essa estação, se essa palavra faz sentido para a sua vida hoje, né? Se a poda do Senhor chegou nessa estação. E talvez as pessoas comecem a questionar, porque as pessoas gostam de ver muita beleza, muito fruto, mas a estação é uma estação onde você entra em intimidade com o Senhor. E até reduz mesmo a sua mesa, reduz aquelas pessoas que vão sentar na mesa com você e que vão ouvir aquilo que Deus está fazendo nesse tempo, né? Onde não é visível, não é aparente, né? Não é um tempo de aparências. O outono realmente é um tempo de essência, né? É um tempo de você florescer na essência daquilo que Deus já depositou dentro de você, né? A sua essência, ela não muda conforme a estação muda, né? A sua essência, ela é revelada em todas as estações. Então, o que o Senhor pode extrair de você nessa estação de outono, né? E eu sei que, assim como eu falei aqui, João 15, né? A poda é um processo desconfortável, é um processo doloroso, mas é um processo necessário de Deus na nossa vida. Porque é ela que vai limpar, é ela que vai tirar os excessos e é ela que vai revelar que nós temos raízes profundas para sustentar e suportar a próxima estação. Então, se você está vivendo um outono hoje na sua vida, eu quero te convidar a ficar firme durante a poda, a olhar para dentro de você e ver o que precisa melhorar, o que precisa desapegar, o que precisa deixar ir, né? E ver que você pode ter tudo aquilo que não tem no seu coração. Essa é a mensagem que eu quero deixar para o seu coração. Anote isso, você pode ter tudo aquilo que não tem o seu coração, né? No outono vai ser revelado, né, que você tem sim. Você pode entregar para o Senhor, mas você pode receber dele toda a graça, toda a capacitação, toda a força, todo o fôlego para florescer, para frutificar e para permanecer firme na fé em todas as suas estações. Que Deus te abençoe. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha, se inscreva nesse canal e que mais vidas sejam alcançadas através dessa palavra. Um beijo, Deus te abençoe.